Bem, meus amados, boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês perceberam, hoje é um domingo diferente, hoje é um domingo especial, domingo da Igreja Perseguida. Não é algo que está acontecendo apenas aqui em nossa igreja, mas em igrejas ao redor do Brasil inteiro. E eu fiz questão, quando as meninas me procuraram, para saber se nós íamos participar ou não, isso há 2 meses atrás. Eu fiz questão já de planejar, procurar lá em casa onde estava guardadinho este traje. Este traje eu ganhei há 11 anos atrás, de um querido irmão que mantemos contato até hoje. Ele está no meu perfil nas redes sociais. E eu estudei com ele há 11 anos atrás, ele é do Paquistão. Na época, nós nos tornamos bons amigos, no quase um mês que passamos juntos em Singapura estudando, junto com 60 e tantos irmãos, grande parte deles de regiões que sofriam na época ou sofrem hoje perseguição. Não sei do que é feito de um amigo nosso, os amigos da Nigéria. Não tenho notícias de amigos do Sudão. Soube, graças a Deus, que o nosso amigo do Nepal sobreviveu aos 2 grandes terremotos que aconteceram nas últimas semanas. E assim nós mantivemos contato ao longo dos anos. Alguns dias depois que eu o vi com este traje, eu pedi a ele se ele poderia ficar com o meu endereço e mandar para mim. E eu daria um jeito, não tinha ideia como fazer transferência de dinheiro para outro país, mas daria um jeito de mandar o pagamento por um traje, não esse exatamente que eu pudesse comprar dele. No último dia, pouco antes nós saímos do hotel, onde estávamos hospedados, para irmos para o aeroporto, ele me chamou, me estendeu um pacote, um embrulho, e dentro estava esse traje e a calça que acompanha, mas a calça eu nunca consegui vestir, que é muito complicado. E, nossa, eu fiquei realmente sem palavras. Mais sem palavras eu tenho ficado ao longo desses anos, quando ele liga do outro lado do mundo para o meu celular para falar comigo. E hoje ele tem um trabalho maravilhoso de evangelismo e alfabetização por todo o interior do Paquistão. Peço aos irmãos que orem. Alguns meses atrás ele me estendeu um desafio para estar com ele durante 1 mês, pregando, treinando líderes. E só de pensar, meus irmãos, que Deus possa um dia fazer isso, minhas pernas tremem. Porque, sinceramente, é uma experiência que eu não sei como quantificar. Eu quero dizer, irmãos, que eu não tenho absolutamente nenhum temor, nenhum medo da região. Como alguém já me disse, nós somos eternos, até que tenhamos cumprido o nosso propósito para Deus. Mas a minha perna treme diante da responsabilidade, daquilo que pode significar para a igreja local, esse investimento. Mas o recurso ainda não apareceu, então nós nunca mais falamos no assunto. Mas pertence a Deus aquilo que Ele vai fazer. Mas, irmãos, em nossa igreja, não importa qual data seja, qual dia seja, a exposição da palavra continua. Amém? Nós nunca vamos, eu espero em Deus, modificar aquilo que Deus vem nos falando devido a qualquer data, mesmo um evento tão importante como esse. Então, nós vamos voltar a nossa atenção para a carta de Paulo aos Filipenses, que providencialmente, como nós já aprendemos, é uma carta escrita da prisão. Paulo está preso em Roma, a prisão que nós encontramos no finalzinho do livro de Atos. Não é esta a prisão na qual ele seria morto, decapitado, mas ele está preso. E ele não tem nenhuma ideia de que se ele seria liberto, ou ele morreria naquela prisão. Na semana passada, nós caminhamos do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses, onde nós vimos um dos maiores e mais belos hinos da cristandade, onde nós vimos como o Senhor Jesus abriu mão da glória que ele tinha junto ao Pai, e se tornou homem como eu e como você. E se tornou um ser humano como qualquer um de nós, com os mesmos problemas possíveis de cansaço, de fome,
capaz de morrer, porém, sem pecado. E diante, meus irmãos, do sacrifício supremo e da auto-humilhação de Cristo, Paulo continua agora, do versículo 12 ao 18, nos instruindo em mais uma parte da carta, cujo tema nós vimos nessas semanas todas, nessas 6 semanas, é o seguinte: a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Este é o tema de toda a carta de Filipenses. Agora, do trecho que nós vamos examinar hoje, nós vamos extrair a seguinte lição: nossa obediência deve responder ao supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo. Foi por isso, meus irmãos, que Paulo escreveu o versículo 5 ao 11, para nos dar o exemplo maior que é o Senhor Jesus e saber como nós vamos responder a este exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes nós, por exemplo, não perdoamos alguém, porque aquilo que a pessoa nos fez é ruim demais, é terrível demais. O problema, minha gente, é que nós estamos comparando o padrão de perdão com a pessoa, ou com aquilo que alguém já fez para conosco, tendo nos perdoado. O que Paulo está nos propondo hoje, meus irmãos, é que nós temos que olhar para Jesus. Ele é o padrão pelo qual eu perdoo, pelo qual eu vivo, pelo qual eu ajo. Então hoje nós vamos ver, meus irmãos, que a nossa obediência deve ser uma resposta ao supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo. Pelo que Ele fez, hoje eu vivo. Como Ele se comportou, hoje eu vivo. Na semana passada, irmãos, nós não tivemos, irmãos perceberam, os pontos, né, que dividem a nossa mensagem, e alguns irmãos gostaram, outros elogiaram, outros sentiram falta. E alguns disseram que sem os pontos você é, entre aspas, obrigado a prestar mais atenção no texto. Mas eu quero desafiar você, diante dessa percepção que talvez você tenha tido na semana passada, que você faça os dois. Que você não apenas no seu boletim, eu espero que tenha dado para todo mundo o boletim, você anote os pontos. Os pontos são linhas guia, mas que você registre nas linhas que são colocadas no boletim à sua disposição aquilo que Deus está falando em cada versículo do capítulo 2, do 12 ao 18. Combinado? Agora, vamos ler o texto para nós entendermos de tudo isso que nós falamos até agora, o que Paulo quer nos ensinar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 18. Vamos ler a uma só voz? Bem bonito. Estamos juntos aí? Todo mundo abriu a Bíblia? Ok. Versículo 12, juntos a igreja. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nossa obediência deve responder ao supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Nosso padrão e modelo não é o pastor, não é o irmão, apesar que nós podemos aprender uns com as vidas dos outros, o nosso maior exemplo é Cristo. Afinal de contas, a fé que nós professamos, aquilo que nós dizemos crer, se chama cristianismo. Começa com Ele. Ele é a razão de tudo aquilo que você tem visto nessa noite, nesta igreja. Então, meus irmãos, depois de estabelecer Jesus como nosso exemplo supremo de atitude interior e prática exterior, Paulo volta à exortação que ele começara nos versos 1 ao 4, que foi semana retrasada, para detalhar mais ainda em como isso deve repercutir na vida dos filipenses.
como isso deve ser exemplificado na vida deles e nas nossas vidas também hoje, em 2015. Da mesma exortação que serviu para eles, serve para nós. E a primeira parte, meus irmãos, versículo 12 e 13, nós vamos aprender que nossa obediência ativa interage com o agir de Deus em nós. Nossa obediência ativa interage com o agir de Deus em nós. No versículo 12, motivados e movidos pelo exemplo absoluto do Senhor Jesus, os filipenses não deveriam permitir que a sua vida cristã encontrasse estagnação, inércia, ficasse parada. Perceba, meus irmãos, que a estagnação ou inércia, em si mesmo, já é um pecado, porque se evidencia, meus irmãos, que estamos deixando um estado de obediência e de ação consagradas a Deus para trocar por algo que nunca foi plano de Deus. No versículo 12 ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Essa era a constância na vida deles. Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo está dizendo, meus irmãos, que não há motivo, não há razão para a vida cristã dos filipenses e a nossa também ficar em neutro, ficar em ponto morto. E é interessante, meus irmãos, que para pensar, muitas vezes na sua carreira, por exemplo, você se formou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e aí nos primeiros anos você fazia um curso, você fazia uma especialização, você fazia um aprimoramento, mas depois de um tempo você deitou eternamente berço esplêndido. Aí o que acontece? Profissionalmente, você começa a ser passado para trás pelo pessoal mais novo, que está entrando agora com mais gás, que está mais disposto, que está dando sangue, pela mesma profissão que você se encantou há 5 ou 10 ou 15 anos atrás. Resultado, às vezes a pessoa mais antiga fica triste, mas ele mesmo causou isso a si, porque se deixou passar por pessoas mais motivadas, que estão indo mais à frente. Irmãos, a vida cristã, muito mais importante do que a vida profissional, é muito semelhante. A vida cristã, meus irmãos, não é culto de domingo à noite. Está maravilhosa a igreja hoje. Na verdade, estou sentindo falta de muitos irmãos, alguns estão adoentados, outros estão viajando, alguns estão trabalhando. Se todo mundo tivesse vindo hoje, não tinha dar. O lugar ia faltar, não é verdade? Mas a vida cristã não é culto de domingo à noite. A vida cristã não é reunião. A vida cristã é um diário e constante buscar da presença de Deus. É interagir com Deus através da sua palavra. É viver com Ele. E era isso que Paulo tinha em mente. Continuem andando, não parem. Porque esta era a situação inicial dos filipenses. Paulo diz deles que eram obedientes na presença de Paulo e que agora deviam tomar cuidado em não perder esse ímpeto, essa força, agora que Paulo estava ausente devido ao seu encarceramento. O pai na fé estava ausente, mas os filhos deveriam continuar em frente levando a tocha do Evangelho. E de onde vinha, ou a que se ligava essa obediência? A um ensino apostólico, à pregação da palavra. Então o que Paulo mesmo está chamando a atenção dos filipenses é que eles não se esquecessem e continuassem crescendo e se aprofundando naquilo que eles aprenderam de Paulo, quando Paulo esteve em Filipos por fundação daquela igreja. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Lembremos que exatamente o que fora suficiente para os filipenses da parte de Paulo, também o é para nós. Não precisamos de novidades, mas das coisas antigas. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o que falta à igreja, especialmente a igreja brasileira hoje, não é novidade, é velhidade. Tá, eu sei que a palavra não existe. Mas o grande problema, meus irmãos, é que a igreja brasileira vive, a igreja moderna de hoje, 2015, perseguindo coisas novas. Querendo descobrir mistérios, quando nós muitas vezes nem sabemos o beabá. A igreja brasileira está querendo voar e dar pirueta, quando nem sabe engatinhar, em muitos casos. Certa feita, uma irmã ficou me perguntando várias coisas sobre escatologia. O que é escatologia? A doutrina da volta de Jesus, a doutrina das últimas coisas. E para metade das perguntas dela, eu disse, não sei. Mas vai ser assim, assim, assim ou assim? Não sei. E no milênio vai ser assim ou assim? Eu falei, eu tenho a mínima ideia. Depois de uns 10, eu não sei, não tenho a mínima ideia e eu não sei. Ela disse, mas
A Bíblia não fala dessas coisas? Eu falei, não, minha irmã. Mas a Bíblia fala de um monte de outras coisas que nós precisamos e devemos saber. Por exemplo, a irmã poderia me explicar como a irmã veio a ser salva? Como que a irmã deixou as trevas e passou para a luz? A irmã conseguiria colocar num parágrafo a obra da redenção e o evangelho? Não. Aquilo que é o mais importante, a pessoa não sabia. Aquilo que é o mais fundamental, meus irmãos, para todo cristão, que é explicar a obra de redenção e transformação realizada por Cristo Jesus, ela não conseguia explicar num simples parágrafo. E queria saber se a gente realmente ia conviver com leões e com cordeiros no milênio. Se a gente realmente ia fazer isso ou aquilo no céu. Se Jesus ia voltar desse ou daquele jeito. Muitas dessas coisas nós encontramos na palavra, mas outras não. O que Paulo está se referindo, que essa igreja deveria preservar, era a base do seu ensino, a sã doutrina, aquilo que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3. É isso que nós devemos nos preocupar. E aí então ele diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vocês vão reparar, meus irmãos, que o texto de hoje, na semelhança de grande parte de Filipenses, Paulo sempre usa essas dobradinhas, né? Sempre usa duas palavras que parecem a mesma coisa, são quase a mesma coisa, mas completam o seu significado. No caso aqui, ele diz temor e tremor. Então, sobre essa base, Paulo os exorta a pôr em ação. Pôr em ação significa desenvolvam a sua salvação, tragam a ter algum resultado, saiam de um lugar e cheguem até o outro. Meu irmão, se você olhasse para trás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a sua vida espiritual estava melhor ou pior do que hoje? Seu caminhar com Cristo progrediu, andou, foi para frente? Ou você está patinando no mesmo lugar? Você sabe por que quando teve o ringue de patinação no gelo no shopping, por que eu não fui? Porque eu não saía do lugar. Eu não ia sair do lugar. A não ser que alguém segurasse na minha mãozinha para poder me guiar, eu não ia sair do lugar, porque eu não sei patinar. Eu ia ficar preso ali e não ia progredir. Em determinado momento, depois de 5 minutos, 10 minutos, eu ia dizer, mas rapaz, eu joguei meu dinheiro fora. Porque eu não me diverti, eu não usufruí, eu não progredi, eu não pude fazer aquelas coisas legais que o pessoal faz nos filmes. Porque no filme é lindo. Mas eu ia acabar com certeza com a minha calça molhada no gelo. E não tem graça nenhuma nisso. Estagnar, parar na vida, não pôr em ação, não ter algum resultado, não tem graça nenhuma. E é muitas vezes por isso, meus irmãos, que alguns cristãos começam a ter comichão no ouvido e começam a procurar outras coisas. Ou abandonam a igreja, ou abandonam a fé, porque nunca ouviram os conselhos que foram lhe dados. Estude a palavra, leia a palavra. É frustrante, meus irmãos, quando algumas pessoas vêm me pedir ajuda. Pastor, estou com um problema, queria conversar com o senhor, bora, vamos conversar. E a pessoa debulha o seu problema durante 30, 40 minutos. E os irmãos desta igreja já sabem qual é a minha primeira pergunta. Como está a sua vida com Deus? Porque nós queremos, irmãos, soluções mágicas. Queremos um pastor que vai orar na sua cabeça e pronto, acabou-se tudo. E você não encontra meio versículo na Bíblia que sustente tal coisa. Mas você encontra na Bíblia, Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você encontra em Josué capítulo 1, Deus avisando Josué, medite nesse livro de dia e de noite. E aí você será bem sucedido, você vai andar, vai progredir em tudo o que você fizer. No caso de Josué, era liderar o povo na conquista da terra prometida. Sabe por que, meus irmãos, a nossa vida patina no lugar? Porque a preocupação de Paulo está acontecendo na nossa vida hoje. Estamos estagnados, estamos parados, não estamos indo para algum lugar. Agora perceba, irmãos, que Paulo não os desafia a trabalhar a sua salvação para serem salvos, mas porque eles já são salvos. A salvação já era uma realidade em suas vidas. E você só pode progredir na sua vida espiritual se a salvação for uma realidade na sua vida também. E a ideia, meus irmãos, deste Deus infinito,
tremendo e poderoso é transmitido por Paulo pelas palavras tremor e temor. E certamente, meus irmãos, Paulo não estava falando de medo. Não, Paulo não estava falando que nós devemos ter medo de Deus, mas devemos ter uma reverência que nos humilha diante da majestade e da grandiosidade deste Deus, que nos convida a um relacionamento com Ele através do seu Filho Jesus. Porque, meus irmãos, é verdade, Deus é o nosso amigo quando nós estamos em Cristo? É. Cristo é colocado como o nosso irmão mais velho? Isso também é verdade, mas Ele continua sendo um grande Deus e um Deus poderoso. E Paulo diz que esse Deus tão grande, tão infinito, uma vez que Ele nos chama a nos relacionar com Ele, nós devemos nos aproximar dEle com temor e tremor. Por quê? Porque isso vai gerar em nós, irmãos, seriedade com as coisas de Deus. Como eu tenho visto, meus irmãos, são 35 anos caminhando com o Senhor, como eu tenho visto pessoas que não querem seriedade com Deus, que buscam a Deus por causa de objetivos e desejos egoístas, próprios, bênçãos que desejam, como se Deus fosse um garoto de recado, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Isso não é tremor, isso não é temor. Temor e tremor, meus irmãos, é conhecer Deus por quem Ele realmente é e servi-lo por quem Ele é. É ler a sua palavra e muitas vezes dizer: Senhor, essa palavra é difícil, essa palavra é dura, mas eu vou me curvar a ela porque eu sei a quem eu tenho servido. Perceba, meus irmãos, que quando Jesus se vira para os discípulos, diante de uma multidão que já havia abandonado, Ele se vira para os discípulos e diz o quê? Vocês querem ir embora também? Jesus não era muito bom de agradar as pessoas, ficar bajulando não. E aí, meus irmãos, diante daquela palavra dura, que Jesus tinha dito às multidões, que eles tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue, claramente ele falava em sentido figurativo. Jesus não estava ensinando canibalismo. Jesus estava dizendo que você tem que ter tamanho relacionamento com Ele. Vamos colocar em termos modernos, que o DNA dele tem que estar dentro do seu DNA. Que a essência dele tem que estar dentro da sua essência. Que o modo de pensar dele tem que estar dentro do seu modo de pensar. Aí o pessoal, por aqui. Porque eles queriam comer dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados, mas não queriam abrir mão do seu pecado para seguir a Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos dizendo: vocês querem ir embora também? Aí Pedro assume e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. São palavras duras? São palavras difíceis? Ou são essas as palavras que nós precisamos? Meu querido, você que está ouvindo hoje, talvez pela primeira vez, uma pregação da palavra de Deus, ou você não tem o costume de ouvir uma pregação da palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Este não é um livro fácil de se seguir. O cristianismo não é uma fé fácil de se seguir. C.S. Lewis dizia, um dos maiores pensadores do século XX, cristão, autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis dizia que se você quiser uma fé fácil e agradável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Pelo menos não o cristianismo verdadeiro e bíblico. Porque este é o cristianismo que diz: Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o cristianismo que diz para nós que nós temos que morrer para nós mesmos. Esse é o cristianismo que Jesus diz que você tem que chamá-lo Senhor e viver como se Ele realmente fosse seu Senhor. Esse é o cristianismo bíblico. O cristianismo de um Deus que nós nos aproximamos dele, apesar dele nos amar, apesar de ser gracioso, apesar de ser misericordioso, nós nos aproximamos com temor e com tremor. No versículo 13, terminando nossa divisão aqui, Paulo explica, meus irmãos, que isso que ele pede aos filipenses que mantenham na sua vida o crescimento, vem de Deus. Olha só, pois é Deus quem efetua, quem opera em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus está agindo, meus irmãos, e eu só tenho que concordar com Ele. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Toda vez que eu faço algo certo, toda vez que eu cresço no conhecimento de Deus, em que eu saio do pecado, que eu obedeço a Deus, é graça dele. Ele está operando em mim o querer e o realizar. O texto acabou de dizer.
Mas, porém, todavia, toda vez que eu sei o que eu tenho que fazer, a palavra de Deus já me falou, uma mensagem já me falou, às vezes até uma música já me falou, mas eu faço o contrário, sou eu. E eu preciso ir a Ele atrás de perdão. Porque eu estou desobedecendo aquilo que Ele está fazendo na minha vida. O querer e o realizar vem dEle. Por quê? O final do versículo nos explica. Segundo a sua boa vontade. Pausa, parênteses. Ponto morto. Fala sério. Você realmente quer a vontade de Deus? É uma pergunta válida. Você realmente quer toda a vontade de Deus sobre a sua vida? Porque ela diz em Romanos 12 que ela é boa, perfeita e agradável. Agora, ela é boa, perfeita e agradável? Para Ele. Nós acabamos de falar sobre a igreja perseguida, meus irmãos, e diversos nossos irmãos estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus atrás de barras. 2 pastores presbiterianos foram capturados esta semana passada, no Sudão. O Sudão está em guerra. Então eles saíram do sul, foram evangelizar no norte, de maioria muçulmana, e foram presos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles foi ser preso. Você quer realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, ou você quer que Deus faça aquilo que você quer? Porque, meus irmãos, quando nós nos conformamos ao que Deus quer, quando nós nos adequamos ao que Ele quer, a nossa vida de verdade começa a crescer. Quando nós nos revoltamos contra o que Deus quer, é que nós patinamos no mesmo lugar, experimentamos a estagnação e a inércia. Nossa obediência ativa interage com o agir de Deus em nós. É uma parceria. Deus deseja, meu amado, que você cresça. Deus deseja que você prospere na sua vida espiritual, não necessariamente na sua vida material, mas que você possa olhar daqui a 1 ano, daqui a 2, e dizer, pela graça de Deus, eu não sou a mesma pessoa que eu era em 2015. Pela graça de Deus, eu venci em áreas da minha vida que eu estava estagnado. Pela graça de Deus, eu conheço mais da palavra e da sã doutrina do que eu conhecia antes. Graça de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, no versículo 14 ao 16, Paulo nos ensina que nossa obediência em santidade nos diferencia do mundo. Porque, meus irmãos, quando nós estamos agindo e crescendo nessa obediência, nós vamos ficar cada vez mais diferentes do mundo. E onde nós entrarmos no texto, uma vez especialmente nós temos irmãos de diversos pontos de fundos religiosos antes de chegar aqui na igreja e diversos visitantes, um grande problema do movimento evangélico no Brasil é que durante muito tempo ele tentou se diferenciar exteriormente, mas se preocupou às vezes muito pouco com o interior. Então, por exemplo, hoje eu estava bom de evangélico, né? Estou quase todo coberto, praticamente com uma burca. Masculina, claro, muito masculina. Só o rostinho do lado de fora, né? Todo tampado, só faltou uma luva. Então, durante muito tempo no movimento evangélico, se achou que ser santo, ser crente, é você viver, né? Se for uma mulher com a saia quase arrastando lá no tornozelo e toda tampada. Se for homem, de preferência na igreja, de terno e gravata. E esse estereótipo continua em muitas congregações, respeita a escolha deles, mas você não vê isso na palavra. Agora veja bem, a Bíblia também nunca disse que você tem tamanha liberdade que você pode se vestir como você quiser. Nunca diga que o pastor Joveci ensinou que agora a gente pode usar mini saia, está liberado. Não falei isso não. Que agora eu posso usar um decotão. Não falei também isso não. Que agora eu vou usar aquela calça de sertanejo universitário, tudo apertadinha. Não falei também isso não. Falei nada disso. Você deve se vestir com decência e ordem. Você deve se olhar no espelho antes de você sair de casa e perguntar, será que eu poderia sair fisicamente com Jesus? Se meu encontro hoje fosse com Jesus, eu poderia sair com Ele, eu o encontraria assim, como eu estou vestido? Esse deve ser o seu padrão. Seu padrão deve ser apenas aquilo que lhe afeta, mas aquilo que afeta a sociedade na qual você está inserido como cristão. Isso dito, Paulo vai falar, meus irmãos, de uma santidade que nos diferencia da sociedade, do mundo, pelo que nós somos dentro.
e não por aquilo que aparentamos fora. Versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. O exemplo para tudo aquilo que nós precisamos ser santos, irmãos, no caso dos filipenses, era dissidência. Era problemas, dissidências entre pessoas. Era disse-me-disse. Era problemas pessoais. Era desunião. Como ele vem falando já alguns versículos, ele está trabalhando a unidade desta igreja, porque essa igreja tinha algum tipo de problema de relacionamento, que não fica muito claro no texto, mas ele fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Voltando, irmãos, então, para o que parecer um problema específico dos filipenses, Paulo usa como exemplo de onde nós devemos aplicar o que ele nos ensinou no versículo 12 e versículo 13 anteriores. Uma vida em unidade é uma vida onde reclamações, preste muita atenção, por gostos pessoais e problemas pessoais não tem vez nem lugar, porque isso não nos unifica. O que nos une, meus irmãos, como igreja, é o zelo pela palavra, o zelo pelo evangelho. Pastor, eu só podia dar um exemplo do que você está querendo dizer? Pois não. Acredite se quiser. Um pastor amigo meu, de muitos anos atrás, era meu contemporâneo na adolescência e na juventude. Quando estava no seu primeiro ou segundo ministério, as irmãs vieram lhe procurar, dizendo que as irmãs da igreja estavam divididas. E ele se preparou para ouvir algo cabeludo, algo difícil, algo... O que aconteceu? Não, pastor, porque metade acha que para o aniversário da igreja as novas cortinas devem ser verde musgo. E a outra metade acha que deve ser vinho. E nós não conseguimos nos entender. E fulana já não fala com Beltrana, e ciclana já não sei o que e tal. O pastor Roberto respirou fundo. E disse, irmãs, se as irmãs não chegaram à conclusão, não vai haver cortina alguma no aniversário da igreja. E eu não quero mais saber. Dia que as nossas irmãs da igreja estão brigando por coisas tão frívolas como a cor de uma cortina. Isso não é o mais importante aqui. Se não consegue chegar a um consenso, não façam cortina alguma. E reatem, consertem os relacionamentos que foram rompidos por causa de tal frivolidade. Muitas vezes, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor, desta e de outras muitas, problemas acontecem por causa de questões pessoais. Questões pessoais você senta com a pessoa e resolve. Você olha no olho. Você diz, eu estou sentindo assim. Eu estou compreendendo que alguma coisa está com problema. Você não arrasta, você não leva, você não dorme com aquilo. Você não persiste esticando a questão que você deveria tratar com a pessoa. E pior, meus irmãos, quase sempre aquela amargura que você guarda no coração contamina quem está perto de você, quer você fale ou não. E aquilo vai se arrastando, meus irmãos, e acredite, eu já vivi isso na minha adolescência. E aí você tem uma igreja onde você tem quase que criar fronteiras, né? Se você fosse designar onde as pessoas iam sentar, você dizendo, fulano não pode sentar perto de ciclano, porque, né? Solta a faísca. Isso, meus irmãos, Paulo está dizendo, é vergonha para o Evangelho de Cristo. Esta é a falta de santidade que nos assemelha ao mundo, em vez de nos diferenciar. Então, volto a dizer, meus irmãos, o que nos unifica é o zelo pelo Evangelho. E quando nós abandonamos esse zelo, nós quebramos a nossa unidade. Nós quebramos aquilo que realmente é o elo que une a cada um de nós. Porque, meus irmãos, nós somos 100 pessoas, e 100 pessoas têm gostos diferentes, desejos diferentes. E muitas vezes nós queremos as coisas de uma maneira diferente dos outros. Mas uma coisa nós temos em comum: o zelo pela palavra de Deus, pela sã doutrina e o amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E é isso que precisa e que deve nos unir acima de todas as coisas. Diante disso, meus irmãos, diante da sua advertência, Paulo parecia estar trazendo à superfície um problema que talvez estava saindo das linhas da igreja. A segunda palavra usada por ele, parecem repetições, né? Queixas, discussões. A segunda tem uma conotação legal, uma conotação jurídica. Parecia que eles estavam pegando as suas queixas já dentro da igreja e já levando diante da justiça, que é uma vergonha, porque todo litígio, meu irmão, deveria ser tratado dentro do corpo de Cristo,
quando era contra um determinado irmão, e isso atrapalhava a unidade da igreja. Então, meus irmãos, sem discussões, sem contendas, mas por quê? Na sua Bíblia, olhando no versículo 15, Paulo explica: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Esses desacordos deveriam cessar para que eles tivessem vidas dessa maneira. Mas não no sentido, meus irmãos, que os problemas fossem ignorados ou abafados, mas que os problemas fossem tratados dentro do espírito cristão. Filhos inculpáveis, que Paulo usa aqui, nos retrata que muitas vezes, meus irmãos, o mundo tem uma opinião sobre os cristãos que é manchada pelo comportamento dos próprios cristãos, porque se comportam de uma maneira que tem manchado o evangelho que nós defendemos, tem se tornado vergonha para o evangelho. E é interessante que isso não é novidade, você vê na mídia o tempo todo. Porém, nós somos chamados a viver vidas inculpáveis. É tão interessante, né, irmãos? Alguém tem dúvida de que eu sou pecador e que você também é? Não obstante, Paulo diz que é possível um pecador viver uma vida inculpável. Como pode isso? Eu ofendi o Felipe. Eu vou lá e resolvo com o Felipe, peço perdão. Tenho uma vida inculpável. Eu fui arrogante com o Tiago. Eu vou lá e peço perdão ao Tiago. De novo, eu tenho uma vida inculpável. Uma vida inculpável, meus irmãos, nem de longe trata-se de perfeição, mas alguém que lida com seus erros, que lida com seus pecados na vertical e na horizontal, que não deixa pendências. Porque, meus irmãos, aquilo que Deus tem nos chamado é para que, apesar de pecadores, nós sejamos modelos, pequenos cristos diante do mundo. Porque o versículo 15 continua e diz que nós estamos no meio, olha lá, de uma geração corrompida e depravada. Paulo fala, meus irmãos, que neste mundo que ele nos colocou, nós precisamos ser o testemunho da obra de Cristo em nós. E para tanto, o próprio Jesus orou por nós. Em João capítulo 17, versículo 14 ao 17, Jesus ora da seguinte maneira, presta atenção: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus sabia, meus irmãos, que eu e você íamos viver neste mundo, nesta sociedade em que nós vivemos hoje. E ele deixa claro, meus irmãos, João capítulo 17, que é possível viver no meio desta geração corrompida e depravada e viver sim uma vida humilde e de santidade. O que é, meus irmãos, esse jogo de palavras corrompida e depravada que Paulo usa? Corrompida significa algo torto, curvado, deformado, torcido, tanto no sentido físico, mas aqui no sentido moral e espiritual. Depravada tem o sentido de desviado do seu caminho ou função original, afastado daquilo que deveria ser ou acreditar. Me desculpe, mas esse é o retrato do que você vê no Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, onde você liga. É o retrato do que você vê na nossa sociedade. Esta semana virou manchete, jovens brincando de um jogo onde eles sabiam que quer tenha sido histeria em massa, ou quer tenha sido algo realmente espiritual, eles sabiam que estavam invocando um espírito. E é tão interessante, meus irmãos, que se você pegar todos esses jovens e você reunisse no pátio da escola dizendo assim: olha, nós vamos liberar o último tempo de aula, está aqui o pastor Joverci, no último tempo de aula ele vai estar aqui no pátio para falar da palavra de Deus, para falar de Jesus, para falar da palavra e de coisa de crente. Você quer apostar quanto que não ia aparecer 3% daquele pessoal lá, que girou, era caneta, sei lá o que era, girava, o que fazia, para brincar com espíritos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo corrompido e depravado. Gira nas redes sociais vídeos de lesbianismo entre meninas de 13, 14, 15 anos. Os escândalos de corrupção de Brasília não saem das manchetes.
Você só muda os personagens, ou as personagens, só muda o esquema. Ou é Lava Jato, ou é Petrolão, ou é sei lá mais o que. Este é o mundo que eu e você vivemos. Paulo não está dizendo, meus irmãos, que nós não vivemos num mundo lindo, bonito. Ele não está dizendo que nós não vivemos num mundo onde existe sim manifestações de bondade pela graça comum de Deus. Claro. Claro que existe. Mas nós vivemos num mundo onde nós muitas vezes não sabemos em quem confiar. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde a gente vê filhos tratando pais e mães de uma maneira inacreditável. Pais se desfazendo dos seus filhos de uma maneira inacreditável. Família se tornando algo supérfluo, descartável. Por quê? Porque vivemos uma geração corrompida e depravada. Aí você pode perguntar, mas o problema é a educação. Não, não é. Me permita discordar de você. Charles Spurgeon, pregador inglês, dizia que se você pegar um ladrão de ferrovias, o que o ladrão de ferrovias roubava? O cravo que prendia os dormentes no chão. Se você pegar um ladrão de ferrovias que roubava apenas um cravo, que na época era valioso, e em lugar de mandá-lo para uma prisão, você mandá-lo para a Universidade de Cambridge, uma das mais sofisticadas e famosas do mundo. Dali a alguns anos, quando ele sai dali formado, ele volta e rouba a ferrovia toda. Porque a educação só deu a este ladrão mais ferramentas para ser aquilo que ele já é. E revelar aquilo que já está dentro do seu coração. Uma pessoa corrompida e depravada. Você sabe o que conserta a sociedade, minha gente? O Evangelho. O Evangelho transforma a pessoa de dentro para fora. As nações mais educadas, escoladas do mundo estão em franca depressão. O número de suicídios no Japão e nos países nórdicos é assustador. Porque chegaram ao ápice. 0% de analfabetismo. Progresso científico. Segurança. Mas não há esperança para a vida. O que falta na receita? O Evangelho. Falta Cristo para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Falta Cristo para modificar a vida dessas pessoas. E no meio dessas pessoas, meus irmãos, o versículo 15 continua dizendo que os cristãos, vocês brilham como estrelas no universo. Em meio a isso, Paulo deixa claro que o nosso comportamento, a nossa atitude e testemunho deve ter o padrão da luz. Apesar dele usar uma palavra, irmãos, aqui que significa estrela ou outro corpo celeste, em nosso caso, nós bem sabemos, ou deveríamos saber, que a nossa luz não é própria. A nossa luz não nasce em nós. Amados, iluminamos com luz emprestada, refletida da verdadeira fonte de luz que é o nosso Senhor Jesus. E essa luz reflete muito mais numa superfície branca, numa superfície limpa. E aí que está, meus irmãos, o papel da santidade na nossa vida. Quanto mais limpos e puros e brancos nós formos espiritualmente, mais a luz de Cristo vai refletir em nós. Mas nós teremos uma vida e uma ação que vai mostrar ao mundo o que é pertencer a Deus, o que é pertencer a Cristo. E como nós nos mantemos puros, como nós nos mantemos santos? Ora, o próprio texto, em perfeita harmonia com o resto da Bíblia, nos explica. Versículo 16 agora, Paulo continua, e é a continuação da frase, retendo firmemente a palavra da vida. Como o texto nós lemos agora há pouco em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, você acha por acaso que Jesus colocou essa frase aí porque era bonitinha? Porque ficava legal? Ele estava orando lá, dizendo assim, o que eu vou falar agora? Não! Cada palavra, meus irmãos, falada por Jesus, foi calculada para transmitir para nós verdade transformadora de vida. O poder da palavra, meus irmãos, numa comunhão diária, é incalculável. E aqui eu vou vender mais uma vez o peixe principal desta igreja. Como está a sua vida diária com Deus? Maravilhoso você estar aqui no nosso culto de domingo. Mas será que a sua ausência no culto de oração ou na EBD, a sua falta de evangelismo, aí você pega aí a luta particular da sua vida, não é um reflexo
de uma vida pequena com Deus. Porque, meu amado, quanto mais eu estiver cheio desta palavra da vida, versículo 16, mais eu vou querer falar dela, mais eu vou querer transmitir dela. Eu fico às vezes impressionado, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Não é, isso não está na Bíblia não, irmãos. É um diário, um ditado popular. Mas a Bíblia fala que do coração sai tudo que nós falamos, bem e mal. E muitas vezes você vê, meus irmãos, na maior forma de expressão que existe hoje, que são as redes sociais, que o cristão fala de tudo. Fala da moda, fala do trabalho, fala do esporte preferido. Cansou-se de falar da perda no UFC, MMA, sei lá, nome, sigla daquela desgraça lá, o pessoal sai sangrando, mas não fala de Deus. Não fala da palavra, não fala de Cristo. Está envolvido em tantas coisas, em tantos projetos, em tanta coisa, ele absorve a mente e o tempo. Menos Deus, menos Cristo. Retendo firmemente a palavra da vida, meus irmãos, é estar diariamente seguindo aquilo que o Senhor nos diz e aprendendo cada vez mais dele. Se você tem pouco tempo, o tempo pouco que você tem que ser direcionado a conhecer mais dele. É conduzir a sua vida desta maneira. E Paulo termina, meus irmãos, o nosso texto dizendo assim: se vocês fizerem tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, se vocês tiverem essa vida de santidade que diferencia do mundo, o que vai acontecer? No dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo termina o verso 16 com o mesmo sentimento de todo pai ou mãe na fé, de todo discipulador, de todo pastor. Cuidem da sua vida espiritual. Não desperdicem sua liberdade e suas oportunidades. Não deixe que todo esforço e investimento feito em suas vidas seja à toa. A maior gratidão, irmãos, que nós podemos dar àqueles que cuidam, que investem na nossa vida espiritual, é crescer em santa obediência. Eu não sei o que o futuro nos aguarda, meus irmãos, mas eu já me distanciei de parte do corpo de Cristo com o qual eu cresci. E como eu vi gratidão, como eu vi satisfação quando eu conversei com pessoas que investiram na minha vida quando eu estava na adolescência. E nós ficamos às vezes mais de uma década e meia sem nos ver. E quando nós nos encontramos novamente e perguntaram: onde é que o senhor está, pastor? Eu estou lá em Roraima, estou fazendo isso, aquilo. Satisfação, porque eles fazem parte da minha história. Eles foram as pessoas usadas por Deus para me ensinar o beabá da palavra. Como é gratificante, meus irmãos, agora no ano passado, depois da conferência da Fiel, eu passei lá pela Terra Santa, seminário onde nós estudamos. E fiquei alguns dias na casa de um casal que foi nossos discipuladores. E eu contava esfuziante as novidades desta igreja. E eu contava daquilo que nós estamos vivendo, aquilo que está acontecendo. Mas eu via este sentimento diante daquele casal. Nós não corremos em vão. É verdade, meus irmãos, que muitos dos nossos companheiros ficaram pelo caminho. Digo isso com muita tristeza. Corriam bem. Hoje nem no ministério estão, alguns nem na fé mais estão. Mas hoje você pode pegar o mapa e você pode encontrar lá desde o outro lado do mundo até Boa Vista gente que anda com o Senhor por causa do investimento daqueles homens, daquelas mulheres. A maior resposta que você pode dar, Paulo deixa claro aqui, para alguém que está investindo na sua vida, é não menosprezar isso. E entender que alguém está investindo para que você cresça e invista na vida de outros. Nossa obediência ativa interage com o agir de Deus em nós. Nossa obediência em santidade nos diferencia do mundo. E o nosso texto termina esta noite nos ensinando que a nossa obediência produz alegria como um sacrifício a Deus. Paulo está preso. Então, diante disso, meus irmãos, o versículo 17 diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço de vocês. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus irmãos? No versículo 16 ele menciona o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do julgamento final, o dia da volta de Jesus. E quando ele menciona isso, parece que Paulo lembra da sua situação.
Nós sabemos que Paulo foi liberto desta prisão e que ele morreria apenas anos depois, mas ele não sabia. Para ele, era possível que ele nunca mais veria a luz do dia em liberdade. Para ele, talvez a qualquer momento, um soldado romano poderia conduzi-lo ao pátio de execução onde ele seria decapitado. Paulo não sabia. Então, diante disso, meus irmãos, ele usa uma linguagem de forte simbologia sacrificial do Antigo Testamento. Ele diz: eu estou sendo derramado como oferta de bebida, ou libação, como dizem algumas traduções. E essa é uma referência ao derramamento do seu sangue, usando usando um dos tipos de sacrifício do Antigo Testamento. É interessante, meus irmãos, que uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento acontece exatamente com um sacrifício de libação. O rei Davi, quando ainda não era rei Davi, Saul ainda estava perseguindo, estava com seus valentes, com seus soldados, eles eram chamados de valentes de Davi. E aí Davi deu uma suspirada: quem me dera beber da água da fonte tal e tal. No mesmo instante, alguns subiram no cavalo sem falar nada, atravessaram campos inimigos, foram até aquela fonte, pegaram da água e trouxeram para Davi. Esse era o nível de admiração que o futuro rei Davi tinha diante desses homens. Davi os havia acolhido. Davi tinha dado sentido à vida desses homens. Alguns eram tão habilidosos que sozinhos matavam dezenas de soldados inimigos, mas colocaram sua vida em risco para buscar água para o seu futuro rei. Sabe o que Davi faz? Davi pega aquela água na frente deles e derrama diante do Senhor. Pastor, que falta de educação, que ofensa. Não. Aquela foi a maior honraria que Davi podia dar àqueles homens. Ele pegou aquilo que poderia ter custado a vida deles, e em vez de usufruir para si, ele derrama diante do Senhor. Oferta de libação. Paulo está se referindo, meus irmãos, ao sangue dele, que uma vez decapitado, seria derramado. Derramado sobre o quê? Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que vocês oferecem a Deus. Este sacrifício era a vida de obediência dos filipenses. Amados, diferente do Antigo Testamento, aonde ovelhas, bois eram sacrificados, na nova aliança em Cristo Jesus, o meu e o seu sacrifício é um sacrifício vivo. O Cordeiro de Deus já se deu de forma definitiva e nenhum outro sacrifício de morte é necessário. Então, o que me resta? O que nos resta? Paulo responde em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha aqui, mesmo pensamento do texto de Filipenses: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pensamento de Paulino, meus irmãos, é uníssono, é coeso em todas as suas cartas. Nós acabamos de ler, está em outras palavras escrito em Filipenses capítulo 2, no texto que nós estamos vendo esta noite. Sacrifício vivo, a minha própria vida. Agora perceba, meus irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, mesmo com o sistema sacrificial de animais, o salmista compreende que sacrificar animais era insuficiente, que pegar um animal e levar diante do sacerdote não bastava. Olha o que ele escreve no Salmo 116, versículo 12 ao versículo 14. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Em outras palavras, viverei em obediência. Eu não vou fazer uma religiosidade externa. Eu não vou levar só um animal a sacrificar não. Eu vou viver uma vida de obediência. Você vê o culto de domingo? Maravilhoso. Como será a sua vida com Deus amanhã? Você é rato de culto de oração? Glória a Deus, está aqui toda sexta-feira. Como vai ser o seu dia durante a sexta-feira? Como vai ser o meu? Viver em obediência.
Perceba, meus irmãos, que a obediência na minha e na sua vida não compra a nossa salvação. Salvação é graça. O que o salmista está dizendo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo, toda a sua bondade para comigo. Erguerei o cálice da salvação. Eu vou mostrar a todo mundo quem é o Deus que salva. Eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou me identificar com este Deus. As pessoas vão saber a quem eu sirvo. E eu vou cumprir os meus votos para este Deus. Vida de obediência. Perceba, meus irmãos, que Paulo, diante da realidade de que ele poderia morrer a qualquer momento, como em tudo que nós vimos desde o primeiro versículo do capítulo 1, não há lamento, não há choro, não há lamúria. Como é que o nosso texto termina esta noite? Versículo 18, final de 17 e começo de 18. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Mas Paulo, você está preso. A qualquer momento alguém vem aí cortar a sua cabeça. Sua vida vai acabar. Importa não. Eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. E aquilo, meus irmãos, que na mente humana seria uma perspectiva de tristeza, a proximidade e real possibilidade da morte, para Paulo possui uma moldura de alegria. Eu não corri em vão. Eu não corri em vão. A vida de obediência de vocês demonstra que eu não corri em vão. Versículo 18 termina, como nós lemos: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Não fiquem chorando em Filipos porque eu estou preso, não. Regozijem-se porque a palavra de Deus não está presa, ela continua crescendo. E o aprisionado termina o nosso texto convidando os filipenses a olharem além das suas cadeias e grilhões, para enxergarem além de alguma nuvem negra da morte que alguém podia enxergar, para verem que o Evangelho continua progredindo em suas vidas, para verem que o Evangelho não é apenas uma porta por onde os filipenses entraram, mas também é o caminho pelo qual eles têm andado. E são desafiados a permanecerem em unidade de obediência, como resposta ao supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo. O Evangelho e a vida cristã, meus irmãos, é um chamado, é um mandato para ser vivido além das perspectivas e situações da nossa vida. Você, como uma pessoa que não tem a Cristo, vai ficar doente. Você, como uma pessoa que não tem a Cristo, vai perder o seu emprego. Você, como uma pessoa que não tem a Cristo, vai ser multado pelo imposto de renda. Você, tal qual a pessoa que não tem a Cristo, vai receber mais notícias, mas não importa. Regozijem-se. Porque não são sobre essas coisas que a nossa vida se baseia. Hoje em dia, meus irmãos, você liga a televisão e um falso evangelho tem sido dado, dizendo às pessoas que você não precisa mais sofrer, você não precisa mais ser triste. Que vem aqui, obviamente, deixe a sua poupuda oferta, que tudo vai dar certo na sua vida. E a mentira é seguida por milhões. Qual é a verdade do Evangelho? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e regozije-se. Alegre-se, porque Cristo se humilhou, mas o Pai o elevou acima de tudo e de todos, e deu um nome acima de todo nome. Foi o que nós vimos na semana passada. Diante deste exemplo, qualquer coisa que eu passe, qualquer coisa que nós possamos passar, é motivo de regozijo. Vamos fechar nossos olhos nessa noite? Baixe sua cabeça comigo. Quero convidar você a aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Se você ouviu a palavra de Deus hoje, e o Espírito Santo está constrangendo o seu coração uma mudança, meu irmão, essa mudança não é para amanhã, é para agora. Cumprirei os votos ao Senhor. Cumprirei aquilo que eu tenho prometido ao Senhor. Se Ele trouxe a você hoje a compreensão de mudança,
de algo na sua vida que não pode mais continuar como está. Ele trouxe você aqui para que você tomasse uma decisão diante dele. Talvez a decisão que você tenha que tomar é que você precisa de Cristo. Durante toda a sua vida você ouviu falar sobre Ele, você ouviu falar sobre Deus, mas você continua sem certeza da sua salvação, sem certeza da vida eterna, porque você só ouviu falar de Cristo, mas nunca em arrependimento dos seus pecados se aproximou dos pés do Senhor como seu Senhor e Salvador pessoal. Será que é isso que você precisa fazer hoje? Será que essa é a sua resposta à palavra de Deus? Deus querido, nós clamamos para que não haja nenhum coração endurecido nesta noite. Aqueles que já te pertencem possam, em arrependimento, tomar decisões hoje de onde precisam mudar, de que atitudes e posturas precisam ser outras em obediência à tua palavra. Em obediência àquilo que foi pregado hoje, quais áreas das suas vidas precisam ser confrontadas, que pecados precisam ser abandonados. E aqueles corações hoje, ó Deus, que chegaram aqui e tu conheces, que ainda estão afastados de Deus, sem salvação, que o Senhor possa falar decisivamente, irresistivelmente a esses corações, chamando-os para si. Que o Espírito Santo venha sobre eles, regenerando, transformando, trazendo o arrependimento e a fé necessários para a salvação. Que o Evangelho, Deus, esta noite, possa ser tanto a porta pela qual alguns entrarão, quanto possa ser o caminho pelo qual nós andaremos. Nós te oramos em nome daquele que é o nosso supremo exemplo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.